O caminhão de lixo parou na Alameda Santos às 5h23 da manhã, como fazia todos os dias úteis há 8 anos. Rosana Oliveira, 39 anos, desceu do veículo com a agilidade de quem conhece cada buraco, cada esquina, cada peculiaridade daquela que era considerada uma das ruas mais nobres de São Paulo. Vestida com o uniforme laranja fluorescente da prefeitura, luvas gastas e botas que já haviam visto dias melhores, ela começou sua rotina. O cabelo crespo estava preso em tranças práticas sob o boné, o rosto já mostrava as marcas do trabalho duro sob sol e chuva. Mas seus olhos castanhos mantinham um brilho peculiar, uma mistura de determinação e algo mais, algo que seus colegas de trabalho nunca conseguiram definir completamente. "Rosana, pega o lado esquerdo que eu vou pelo direito", gritou João, seu parceiro de equipe, um homem de 55 anos que a tratava como a filha que nunca teve. "Fechou, João", ela respondeu, já puxando o primeiro container de lixo de um dos prédios comerciais. Era uma manhã típica de outubro em São Paulo. Aquele friozinho teimoso que logo daria lugar ao calor sufocante. Rosana trabalhava com eficiência metódica, mas havia algo diferente em sua rotina. Sempre que passava em frente ao número 1847, o imponente edifício Crystal Tower, ela diminuía o passo e olhava para cima, como se procurasse algo nas janelas espelhadas que refletiam as primeiras luzes do dia. Naquele dia específico, enquanto recolhia os sacos de lixo do edifício vizinho, Rosana notou uma movimentação incomum. Uma Ferrari vermelha parou bruscamente em frente ao Crystal Tower, ocupando descaradamente 2 vagas. Dela desceu Fábio Siqueira, 45 anos, um dos empresários mais conhecidos e controversos de São Paulo. Dono da Siqueira Tech, uma das maiores empresas de tecnologia do país, Fábio era a personificação do novo rico paulistano. Self-made man, como gostava de se descrever, havia construído seu império do zero, ou assim dizia a biografia oficial. Alto, sempre bronzeado, cabelos perfeitamente cortados e roupas que custavam mais que o salário anual de Rosana, ele caminhava como se o mundo devesse se curvar à sua passagem. Naquela manhã, Fábio estava particularmente irritado. Falava ao celular em tom agressivo, gesticulando com a mão livre. "Não me interessa se o mercado asiático fechou em baixa. Quero aquela aquisição finalizada hoje ou vocês estão todos demitidos." Foi então que aconteceu. Na pressa e na raiva, Fábio não viu a poça de água suja acumulada na calçada, resto da chuva da noite anterior misturada com os inevitáveis detritos urbanos. Pisou em cheio, a água suja espirrou por toda a sua calça italiana de R$3.000. "Porra!" ele gritou, olhando em volta procurando um culpado. Seus olhos encontraram Rosana, que estava a poucos metros, segurando um saco de lixo. "Você!" ele apontou para ela. "Você não viu essa merda aqui? Não é seu trabalho manter essas ruas limpas?" Rosana colocou o saco no chão calmamente. "Bom dia, senhor. Eu recolho o lixo, não seco as ruas." A calma na voz dela pareceu enfurecer ainda mais Fábio. Ele se aproximou, o rosto vermelho de raiva. "Como é que é? Você está me respondendo? Sabe com quem está falando?" "Um homem que pisou numa poça." Rosana respondeu simplesmente. João, percebendo a tensão, se aproximou rapidamente. "Desculpe, doutor. A gente já vai..." "Cala a boca!" Fábio o cortou. "Estou falando com essa... Ele olhou para Rosana de cima a baixo com nojo evidente. "Essa lixeira humana." O silêncio que se seguiu foi cortante. Até os pássaros pareceram parar de cantar. João ficou pálido. Alguns pedestres que passavam pararam para observar. Rosana, no entanto, não se abalou. Pelo menos não visivelmente. Ela conhecia homens como Fábio. Havia encontrado muitos deles ao longo dos anos. "Lixeira humana", ela repetiu, como se saboreasse as palavras. Interessante escolha de palavras. "É o que você é", Fábio continuou, agora aos berros. "Gente como você é o que há de pior nessa cidade. Suja, fedida, ignorante. Aposto que nem sabe ler." "Sei ler muito bem", Rosana respondeu. "Li seu nome no jornal outro dia. Algo sobre sonegação fiscal, não foi?" O rosto de Fábio passou de vermelho para roxo. "Como ousa?" "Eu ouso porque, ao contrário do senhor, eu durmo com a consciência limpa. Pode não ser numa cama de 50 mil, mas durmo em paz."
Você vai se arrepender disso, Fábio rosnou. Vou ligar para a prefeitura agora mesmo. Você vai perder esse emprego antes do meio-dia. Faça o que achar melhor. Rosana pegou novamente o saco de lixo. Mas antes, deixa eu te dar um conselho. A próxima vez que pisar numa poça, olhe para baixo e veja seu próprio reflexo. Pode ser educativo. Ela se virou para continuar seu trabalho, mas Fábio agarrou seu braço com força. Não vire as costas para mim quando estou falando. Foi João quem interferiu, colocando-se entre eles. Doutor, por favor, vamos embora, Rosana. Vão embora, Fábio gritou. Voltem para o esgoto de onde saíram. Gente como vocês não deveria nem ter permissão de pisar nessa rua. Enquanto se afastavam, Rosana ouviu Fábio continuar aos berros, agora para uma pequena audiência que havia se formado. É por isso que esse país não vai para frente. Essa gentinha se acha no direito de falar com quem realmente importa. Parasitas, é isso que são. Rosana continuou trabalhando, mas João notou suas mãos tremendo levemente. Você tá bem? Ele perguntou quando estavam longe o suficiente. Estou, ela respondeu, mas sua voz estava um tom mais baixo. Rosana, você não devia ter respondido ele. Esses caras têm poder, podem mesmo te fazer perder o emprego. Eu sei, ela suspirou. Mas cansei, João. 8 anos ouvindo desaforo, sendo tratada como lixo. Literalmente. Mas é nosso trabalho. Nosso trabalho é manter a cidade limpa, não ser saco de pancada de playboy arrogante. Eles continuaram a rota em silêncio por alguns minutos. Então João notou algo estranho. Rosana havia parado novamente em frente a um prédio específico, um edifício residencial antigo, meio deslocado entre as construções modernas da região. Por que você sempre para aqui? Ele perguntou, finalmente dando voz a uma curiosidade de anos. Rosana olhou para o prédio, depois para a pequena caixa de papelão que sempre carregava junto com seus pertences pessoais no caminhão. Era uma caixa velha, desbotada, amarrada com um barbante gasto. História antiga, ela disse simplesmente. 8 anos trabalhando juntos e você nunca me contou. Algumas histórias a gente guarda para o momento certo, João. Eles terminaram o turno em relativo silêncio. Rosana estava perdida em pensamentos, dedos ocasionalmente tocando a caixa velha como se buscasse força ou conforto nela. Ao meio-dia, quando estavam voltando para a garagem da prefeitura, o celular de Rosana tocou. Era seu supervisor. Rosana, preciso falar com você. Urgente. Venha para minha sala assim que chegar. Ela desligou e olhou para João. Ambos sabiam o que aquilo significava. Fábio Siqueira havia cumprido sua ameaça. Esse desgraçado trabalha rápido, João murmurou. Rosana concordou, mas estranhamente não parecia abalada. João, me faz um favor? O que você precisar. Se me mandarem embora hoje, você cuida da minha rota amanhã? Principalmente... Ela hesitou. Principalmente do prédio antigo da Alameda Santos, 1523. Por quê? Por favor, apenas promete. Claro, Rosana, mas você está me assustando. Ela sorriu. Um sorriso triste e enigmático. Sabe, João, às vezes a vida te coloca em encruzilhadas. Momentos onde você tem que decidir se continua fingindo ou se finalmente enfrenta a verdade. Do que você está falando? Rosana pegou a caixa velha, segurou-a contra o peito por um momento, então a colocou cuidadosamente em sua mochila. Acho que depois de 8 anos, chegou a hora de abrir algumas caixas. Literalmente. O caminhão entrou na garagem da prefeitura. Outros garis cumprimentaram a dupla, mas logo perceberam o clima pesado. A notícia já havia se espalhado. O supervisor queria ver Rosana, e todos sabiam o que isso geralmente significava quando havia reclamação de gente importante. Rosana caminhou em direção à sala do supervisor com as costas eretas, a caixa velha em sua mochila parecendo pesar mais a cada passo. Mas não era um peso ruim, era o peso de decisões tomadas, de verdades prestes a serem reveladas. Antes de bater na porta, ela pegou o celular e fez uma ligação rápida. Alô? Sim, sou eu. Acho que chegou a hora. Pode preparar tudo? Isso, exatamente como combinamos. Obrigada. Desligou, respirou fundo e bateu na porta. Entre. A voz do supervisor soou tensa do outro lado. Rosana entrou,
fechando a porta atrás de si. O supervisor, Carlos Mendes, um homem de 50 anos que sempre a tratou com respeito, parecia genuinamente desconfortável. Senta, Rosana. Ela sentou, colocando a mochila no colo. Já sei por que estou aqui. Ela disse antes que ele pudesse começar. Então você sabe que recebi 8 ligações. 8. Do gabinete do prefeito, de vereadores, até de um deputado estadual. Todos por causa de um incidente desta manhã. O senhor Fábio Siqueira tem muitos amigos. Rosana, o que aconteceu? A versão dele é que você foi insolente, agressiva, que chegou a ameaçá-lo. Eu disse que ele havia pisado numa poça e que sabia ler. Se isso é ameaça, então sim, ameacei. Carlos suspirou profundamente. Rosana, você é uma das melhores funcionárias que temos. 8 anos sem uma falta, sem uma reclamação. Mas isso... Ele gesticulou vagamente. Isso é grande demais para eu segurar. Ele quer minha demissão. Ele quer sua cabeça numa bandeja. E tem poder para conseguir. Rosana assentiu calmamente. Entendo. Quando? Rosana, me ajuda aqui. Se você pedir desculpas publicamente, talvez... Desculpas? Ela interrompeu. Por quê? Por fazer meu trabalho? Por ser tratada como lixo humano e não aceitar calada? Por favor, pense bem. Você tem família, contas. Rosana se levantou. Carlos, o senhor sempre foi justo comigo. Por isso vou facilitar sua vida. Eu me demito. O quê? Rosana, não? É melhor assim, para todo mundo. Ela tirou o crachá e colocou sobre a mesa. 8 anos, foi um bom tempo. Rosana, pensa bem. Já pensei. Ela pegou a mochila. Posso só pedir uma coisa? Deixa eu me despedir do pessoal? Carlos, visivelmente abalado, assentiu. Claro. Rosana, me desculpe. Se eu pudesse... Eu sei. Ela sorriu. O senhor é um homem bom preso num sistema ruim. Não se culpe. Rosana saiu da sala e foi direto para o vestiário onde seus colegas estavam reunidos. A notícia já havia se espalhado. Alguns choravam, outros praguejavam contra Fábio Siqueira. Pessoal, ela disse, não fiquem assim. Às vezes a gente precisa sair de um lugar para chegar onde sempre deveria ter estado. Mas Rosana, Dona Cida, uma colega veterana, protestou. Isso é injusto. Injusto é a gente achar que merece ser maltratado só por causa do trabalho que faz. Eu cansei de aceitar isso. João se aproximou. E agora? Agora? Rosana sorriu, aquele mesmo sorriso enigmático. Agora eu vou fazer uma visita. Resolver umas pendências antigas. Ela abraçou cada colega, pegou seus pertences do armário e saiu. Mas em vez de ir para casa, pegou um táxi. Para onde? O motorista perguntou. Alameda Santos, 1523. Durante o trajeto, Rosana abriu cuidadosamente a caixa velha em seu colo. Dentro, havia fotografias amareladas, documentos antigos, uma chave e uma carta lacrada. Ela tocou cada item com reverência, memórias inundando sua mente. O táxi parou em frente ao prédio antigo. Rosana pagou, desceu e ficou parada na calçada por um momento, olhando para cima. Então, com decisão, caminhou até a portaria. O porteiro, um senhor idoso, arregalou os olhos ao vê-la. Não pode ser. Rosana? Rosaninha? Oi, seu Miguel. Quanto tempo? Meu Deus do céu, 8 anos. A gente achou que você tinha morrido. Eu precisava morrer, ela disse suavemente. Para poder renascer. Mas... O velho porteiro estava claramente emocionado. Por que voltou? Porque uma caixa fechada por muito tempo apodrece por dentro. Tá na hora de abrir e deixar entrar ar fresco. Ele está lá em cima? Como sempre, apartamento 1.203. Nunca saiu de lá. Rosana respirou fundo. Posso subir? Claro, claro. Quer que eu avise? Não. Prefiro que seja surpresa. No elevador antigo, subindo lentamente os 12 andares, Rosana olhou seu reflexo no espelho arranhado. A gari cansada que olhava de volta tinha os mesmos olhos da mulher que fugiu dali 8 anos atrás. Mas havia algo diferente agora. Força, determinação, verdade. O elevador parou. Corredor longo, carpete puído, cheiro de naftalina e memórias. Porta 1.203.
Rosana tocou a campainha. Passos lentos se aproximaram. A porta se abriu. O homem do outro lado era uma versão envelhecida do que fora um dia. Cabelos brancos ralos, rosto marcado pelo tempo e pela doença, apoiado numa bengala. Mas os olhos eram os mesmos. Pois não? Ele disse. Então seu rosto mudou. Reconhecimento, choque, descrença. Rosana? Oi, pai. Eduardo Montserrat ficou paralisado na porta, a bengala tremendo em sua mão. Os olhos, que um dia comandaram respeito em salas de reunião por toda São Paulo, agora se enchiam de lágrimas. Minha filha, ele sussurrou. Você voltou. Posso entrar? Ele se afastou rapidamente, quase tropeçando. Claro, entre, por favor. O apartamento era exatamente como Rosana lembrava, congelado no tempo. Móveis antigos, mas bem conservados, estantes repletas de livros, quadros de família nas paredes, incluindo vários dela, em diferentes idades. O ar tinha cheiro de remédios e solidão. Sentar. Eduardo gesticulou freneticamente para o sofá. Por favor, sente. Quer água? Café? Eu posso... Pai, calma. Sente você também. Precisamos conversar. Eduardo se deixou cair pesadamente em sua poltrona favorita, os olhos nunca deixando o rosto da filha, como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente. 8 anos, ele disse. 8 anos sem notícias. Eu procurei tanto, Rosana. Contratei detetives, fui na polícia. Eu sei. Eu estava sempre por perto. Mais perto do que imagina. Não entendo. Rosana colocou a caixa velha sobre a mesinha de centro. Há 8 anos eu fugi desta casa. Fugi de você, do nome Montserrat, de tudo que ele representava. Por causa daquele maldito... Por causa de muitas coisas, pai. Marcelo foi apenas a gota d'água. Eduardo fechou os olhos, a dor da memória evidente em seu rosto. Marcelo Siqueira havia sido sócio de Eduardo na Montserrat em Siqueira Empreendimentos, uma das construtoras mais bem-sucedidas de São Paulo. Também havia sido noivo de Rosana. Quando descobri que vocês dois estavam me roubando, Eduardo disse amargamente que meu sócio e meu futuro genro tinham conspirado para tomar a empresa. Não foi só isso, pai. Rosana abriu a caixa tirando uma foto. Era dela, mais jovem, sorrindo ao lado de um homem bonito, Marcelo Siqueira. Quando confrontei Marcelo sobre os desvios, sabe o que ele disse? Que eu devia ficar quieta, que mulher não entendia de negócios, que meu lugar era cuidar da casa e fazer filhos. Rosana, e quando eu disse que contaria tudo para você, ele riu. Disse que ninguém acreditaria em mim, que o nome Siqueira já estava estabelecido enquanto o nome Montserrat... Ela pausou. Bem, ele disse que Montserrat era nome de velho gagá que não sabia a hora de passar o bastão. Eduardo apertou os braços da poltrona com força. Mas o pior, Rosana continuou, foi quando você descobriu tudo e, em vez de me apoiar, em vez de acreditar em mim primeiro, você foi confrontar ele. E sabe o que aconteceu? Ele virou tudo contra mim. Disse que eu estava tentando separar vocês dois por ciúmes. E você hesitou. Foi só por um momento. Um momento que me destruiu, pai. Ver dúvida nos seus olhos. Depois de tudo que construímos juntos, depois de eu ter dedicado minha vida a aprender o negócio, a ser sua sucessora, você duvidou de mim. Eduardo começou a chorar silenciosamente. Foi o maior erro da minha vida. Quando finalmente acreditou, quando as provas ficaram inegáveis, era tarde demais. A empresa já estava perdida, o nome Montserrat destruído. E eu não aguentava mais olhar para você e ver meu fracasso refletido. Você nunca foi um fracasso. Eu me senti a filha que não conseguiu proteger o pai, a mulher que foi enganada pelo noivo, a herdeira que perdeu o império. Rosana tirou um envelope da caixa. Então eu fugi. Deixei esta carta que você nunca abriu. Eduardo olhou para o envelope lacrado, seu nome escrito na frente. Tive medo do que estaria escrito. Abra agora. Com mãos trêmulas, ele abriu. A carta era curta. Pai, preciso sumir por um tempo. Não me procure. Quando eu conseguir me perdoar, eu volto. Cuide-se. Com amor, Rosana. Você se perdoou? Ele perguntou. Hoje eu comecei a me perdoar.
Quando aquele homem me humilhou na rua, quando me chamou de lixo humano. Que homem? Do que você está falando? Rosana sorriu amargamente. Fábio Siqueira, filho de Marcelo Siqueira. Eduardo arregalou os olhos. O quê? Irônico, não? O filho do homem que destruiu nossa vida me humilhando na rua, sem saber quem eu sou. O universo tem senso de humor perverso. Rosana, o que você tem feito esses 8 anos? Onde esteve? Ela se levantou, caminhou até a janela. Lá embaixo, podia ver a rua onde horas antes recolhia lixo. Eu me tornei invisível, pai. Arranjei documentos novos, virei Rosana Oliveira, gari da prefeitura. Escolhi limpar as ruas da cidade que nossa família ajudou a construir. Meu Deus! Todo dia eu passava aqui. Todo dia eu olhava para estas janelas. Às vezes te via na sacada. Você emagreceu muito. Rosana, por que se punir assim? Não era punição. Era penitência, aprendizado. Sabe o que aprendi sendo invisível por 8 anos? Que o lixo verdadeiro não é o que a gente joga fora. É como tratamos uns aos outros. Eduardo se levantou com dificuldade, aproximando-se da filha. O que aconteceu hoje? Rosana contou tudo. O encontro com Fábio, as humilhações, a demissão. Eduardo ouvia com crescente indignação. Esse maldito, igualzinho ao pai. Mas sabe o que mais me impressionou? Que em 8 anos nada mudou. Os Siqueira continuam por cima pisando em quem podem, enquanto os Montserrat acabaram, Eduardo completou. Eu falhei, Rosana. Falhei com você, com o nosso nome, com tudo. Nós dois falhamos, pai, mas talvez ainda dê tempo de consertar algumas coisas. Como? Estou velho, doente. Você é... Ele pausou, incapaz de dizer as palavras. Uma gari desempregada? Rosana sorriu. Mas sabe o que mais tem nesta caixa? Ela voltou ao sofá, remexendo no fundo da caixa. Tirou um pendrive. O que é isso? 8 anos atrás, antes de fugir, eu copiei tudo. Todos os documentos da empresa, todos os e-mails, todas as provas do que Marcelo fez. Mas, principalmente, ela pausou para efeito. As provas do que ele continuou fazendo. O quê? Você acha que ele parou depois que tomou nossa empresa? Não, pai. Ele continuou. Lavagem de dinheiro, sonegação, suborno. E o filho querido, Fábio, está metido até o pescoço. Eduardo pegou o pendrive com reverência. Você guardou isso por 8 anos? Esperando o momento certo. Hoje, quando Fábio me humilhou, quando me tratou como lixo, hoje eu soube que era a hora. O que você quer fazer? Justiça, pai. Não vingança. Justiça. Eles destruíram nossa família, nossa empresa, nossa dignidade. Mas pior, continuaram destruindo outros. Quantas famílias a Siqueira Tech prejudicou? Quantos funcionários foram humilhados? Quantos crimes foram cometidos? Eduardo foi até sua escrivaninha, pegou um cartão. Roberto Andrade, melhor advogado criminal de São Paulo. Velho amigo, um dos poucos que não me abandonou. Vai ser caro. Rosana, ainda tenho este apartamento, vendo se precisar. Mas vamos fazer isso direito. Pai e filha se olharam. 8 anos de distância pareceram evaporar. Tem mais uma coisa, Rosana disse. Vou precisar de ajuda. Do tipo de ajuda que só alguém com o nome Montserrat pode conseguir. O nome não vale mais nada. Errado. Vale história. Vale tradição. Vale a memória do que fomos. E isso, pai, ainda tem poder. O celular de Rosana tocou. Era João. Rosana, você não vai acreditar. Tem um vídeo seu discutindo com o Siqueira viralizando. Alguém filmou tudo. O quê? Tá em todo lugar. Twitter, Facebook, até no jornal online. O título é Milionário humilha gari e se dá mal. Menina, você tá famosa. Rosana desligou e rapidamente acessou as redes sociais. João estava certo. O vídeo, filmado por algum transeunte, mostrava toda a discussão. Os comentários eram esmagadoramente a favor dela. Isso muda tudo, Eduardo disse, lendo por cima do ombro dela. Parece que o universo decidiu dar uma mãozinha. Eles passaram as próximas horas planejando. Eduardo ligou para Roberto Andrade, que se mostrou imediatamente interessado. Rosana organizou os documentos do pendrive.
A tarde virou noite sem que percebessem. Está tarde, Eduardo disse finalmente. Você vai ficar? Tem o meu lugar, pai. Pequeno, simples, mas meu. Pelo menos janta comigo? 8 anos de jantares sozinho, Rosana cedeu. Cozinharam juntos, como faziam quando ela era adolescente e a mãe havia morrido. Conversaram sobre os anos perdidos, sobre as dores não curadas, sobre esperanças cuidadosamente ressuscitadas. Sabe, Eduardo disse enquanto lavavam a louça, sua mãe ficaria orgulhosa do que você se tornou. Uma gari? Uma mulher que conhece o valor do trabalho honesto, que não se curva diante de valentões, que guardou provas por 8 anos esperando o momento certo. Ele sorriu. Estrategista como o pai, guerreira como a mãe. Quando Rosana finalmente se preparou para ir, Eduardo a segurou na porta. Promete que não vai desaparecer de novo? Prometo. Acabou o tempo de fugir. E Rosana, obrigado por voltar, por me dar esta chance. Ela o abraçou, sentindo como ele havia ficado frágil. Somos família, pai. Família de verdade luta junto. No táxi de volta para casa, Rosana checou novamente as redes sociais. O vídeo já tinha milhões de visualizações. Gari corajosa era trending topic. Fábio Siqueira estava sendo massacrado nos comentários. Seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? É você a Gari do vídeo? Uma voz feminina, nervosa. Sim. Meu nome é Carla. Eu trabalho na Siqueira Tech. Ou trabalhava. Fui demitida hoje porque reclamei de assédio. Quando vi seu vídeo, olha, tenho informações que podem interessar. Que tipo de informações? O tipo que mostra que o que ele fez com você é rotina. Tenho provas, e-mails, gravações. Não sou a única. Tenho um grupo de ex-funcionários. Rosana sorriu no escuro do táxi. Carla, podemos nos encontrar amanhã? Sim, por favor. Precisamos fazer alguma coisa. Depois de combinar os detalhes, Rosana desligou. O motorista do táxi a observava pelo retrovisor. Desculpa a intromissão, ele disse. Mas você é a moça do vídeo? Sou. Parabéns, alguém precisava colocar esses riquinhos no lugar deles. Minha esposa é faxineira. Sofre essas humilhações todo dia. Não devia ser assim. Não devia mesmo. Mas sabe o que me impressionou? Você não abaixou a cabeça, respondeu na lata. Cansei de abaixar a cabeça. É isso aí. O mundo precisa de mais gente assim. Quando chegou em seu pequeno apartamento no Capão Redondo, Rosana encontrou seus vizinhos esperando. Dona Maria, a síndica, a abraçou. Menina, vi tudo na internet. Que orgulho. Outros vizinhos se aproximaram, todos querendo parabenizá-la. Ali, naquele corredor apertado de um prédio humilde, Rosana sentiu mais calor humano do que em todos os salões de festa que frequentou como herdeira Montserrat. Já em casa, sozinha finalmente, ela olhou para o uniforme de gari pendurado atrás da porta. 8 anos vestindo aquela roupa. 8 anos sendo invisível. 8 anos se preparando para este momento. Pegou o celular e gravou um vídeo. Oi, gente. Sou eu, a gari do vídeo que está circulando. Primeiro, obrigada pelo apoio. Vocês não imaginam o quanto significa. Segundo, quero dizer que o que aconteceu comigo acontece todo dia com milhares de trabalhadores. A diferença é que o meu foi filmado. Mas tem algo que vocês precisam saber. Isso não acaba aqui. O senhor Fábio Siqueira me fez perder meu emprego hoje. Mas ele não me fez perder minha dignidade. E agora, com a ajuda de vocês, vamos mostrar que trabalhador não é lixo. Que rico não pode pisar em pobre. Que a justiça, mesmo demorando, chega. Fiquem ligados. Vem coisa grande por aí. E para todos os trabalhadores que estão me assistindo, não abaixem a cabeça. Nosso trabalho tem valor. Nós temos valor. E está na hora de mostrar isso. Postou o vídeo e desligou o celular. Amanhã seria um dia importante. O primeiro dia da queda do Império Siqueira e do renascimento dos Montserrat. Mas desta vez seria diferente. Desta vez não seria sobre dinheiro ou poder. Seria sobre justiça, sobre dignidade, sobre mostrar que o verdadeiro lixo não é o que se varre das ruas, mas o que se esconde em escritórios luxuosos. Rosana dormiu bem naquela noite. Pela primeira vez em 8 anos, dormiu sem o peso de segredos não revelados. A caixa havia sido aberta.
A verdade estava em movimento, e Fábio Siqueira estava prestes a descobrir que havia mexido com a pessoa errada. O dia seguinte amanheceu com uma São Paulo em ebulição. O vídeo de Rosana havia sido compartilhado por celebridades, políticos e influenciadores. Justiça para Rosana competia com Pogende no Gari Corajosa nos Trending Topics. Mas foi a hashtag Ouse Lixeiro Humano que realmente viralizou, usada ironicamente para expor casos de humilhação de trabalhadores. Fábio Siqueira acordou com seu assessor de imprensa em pânico ao telefone. Fábio, temos um problema gigantesco. Você está em todos os jornais. A bolsa abriu e as ações da Siqueira Tech já caíram 7%. Por causa de uma Gari? Vocês estão de brincadeira. Fábio, não é uma Gari. O vídeo tem 10 milhões de visualizações. Tem protesto marcado em frente ao seu prédio. A situação fugiu do controle. Enquanto isso, no escritório de Roberto Andrade, Rosana e Eduardo apresentavam as provas acumuladas. O advogado, um senhor de 65 anos com fama de implacável, examinava documento por documento com crescente interesse. Isto aqui, ele apontou para uma planilha. É prova de lavagem de dinheiro. E isto, outro documento. Suborno de fiscais. Rosana, você tem consciência do que tem nas mãos? Tenho. Por isso esperei 8 anos. Com isso, podemos não só processar por injúria e danos morais pelo episódio de ontem, mas abrir um processo criminal que pode acabar com a Siqueira Tech. É isso que queremos, Eduardo confirmou. Vai ser uma guerra. Eles têm recursos ilimitados. Nós temos a verdade, Rosana disse. E aparentemente o apoio popular. Roberto sorriu. Gosto da sua atitude. Aceito o caso. Pro bono. Roberto, não. Eduardo começou. Eduardo, você foi um dos poucos que me ajudou quando comecei. Está na hora de retribuir. Além disso, ele piscou para Rosana. Faz tempo que não pego um caso que me dá prazer de verdade. Naquele momento, o celular de Rosana tocou. Era Carla, a ex-funcionária da Siqueira Tech. Rosana, estou aqui embaixo com mais 15 pessoas, todas vítimas do Siqueira. Podemos subir? Roberto, Rosana perguntou. Tem espaço para mais alguns clientes? Em minutos, a sala de reunião estava lotada. Ex-funcionários da Siqueira Tech, cada um com uma história de abuso, assédio ou humilhação. Carla coordenava o grupo. Doutor, ela disse, temos provas de assédio sexual sistemático, demissões arbitrárias, calotes em fornecedores pequenos. A empresa é um antro de abusos. E todos vocês têm provas? Roberto perguntou. E-mails, gravações, documentos, guardamos tudo. Roberto olhou para sua equipe de advogados. Senhores, acho que vamos precisar de mais café. Vai ser um dia longo. Do outro lado da cidade, na cobertura que servia de escritório para Fábio Siqueira, o clima era de pânico controlado. Advogados, assessores e diretores se reuniam em emergência. Precisamos controlar a narrativa, o chefe de marketing insistia. Um pedido de desculpas público, talvez uma doação para instituições de caridade. Eu não vou pedir desculpas para uma Gari, Fábio bateu na mesa. Fábio, seu advogado pessoal, Dr. Armando Reis, interveio. A situação é mais grave do que você imagina. Acabei de receber informação de que a mulher está com Roberto Andrade. E daí? Roberto Andrade não pega casos pequenos. Se ele está envolvido, é porque tem algo grande. Além disso, o CFO acrescentou. Recebemos comunicados de 3 grandes clientes ameaçando cancelar contratos se não resolvermos isso rapidamente. A pressão do politicamente correto. Politicamente correto? Fábio explodiu. Vocês estão me dizendo que vou ter que me curvar para uma lixeira por causa de politicamente correto? O silêncio que se seguiu foi cortado pelo toque do telefone. A secretária atendeu, empalideceu. Senhor Siqueira, é seu pai. Fábio pegou o telefone. Pai? Seu imbecil! A voz de Marcelo Siqueira trovejou do outro lado. Você tem ideia do que fez? Pai, foi só uma Gari. Cala a boca e escuta. A Gari que você humilhou é Rosana Monserrat. O sangue fugiu do rosto de Fábio. O quê? Rosana Monserrat, a filha do Eduardo, a mulher que quase destruiu nossos planos há 8 anos. E você foi lá e deu a ela exatamente o que ela precisava. Um motivo para voltar. Mas ela sumiu. Você disse que ela tinha morrido.
Eu disse que ela tinha desaparecido, seu idiota, e agora ela está de volta com Roberto Andrade e certamente com todas as provas que fugiu levando. Fábio deixou o telefone cair. Todos na sala o olhavam, esperando explicação. A Gari, ele disse com voz fraca. É Rosana Montserrat. O caos que se seguiu foi imediato. Advogados gritando ordens, assessores correndo, diretores exigindo explicações. Todos sabiam o nome Montserrat. Todos sabiam a história. Enquanto isso, nas redes sociais, algo extraordinário acontecia. Garis de toda São Paulo começaram a postar fotos com a hashtag #SomosRosana. Outros trabalhadores se juntaram, faxineiros, porteiros, motoristas. Em poucas horas, era um movimento nacional. Na casa dos Montserrat, Eduardo assistia às notícias com lágrimas nos olhos. Sua mãe sempre disse que você mudaria o mundo, ele disse para Rosana. Ela estava certa. Ainda não mudamos nada, pai. Olhe, ele apontou para a TV. Um apresentador famoso entrevistava um sociólogo sobre o fenômeno Rosana. O que estamos vendo, o sociólogo explicava, é o acúmulo de décadas de humilhação explodindo. Rosana se tornou símbolo porque ela fez o que milhões gostariam. Não abaixou a cabeça. O telefone de Eduardo tocou. Ele atendeu, ouviu, sorriu. Era o Ministério Público. Eles viram as acusações. Vão abrir investigação sobre a Siqueira Tech. Tão rápido? Pressão popular, minha filha. E Roberto já deve ter protocolado alguma coisa. Rosana estava prestes a responder quando seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Rosana Montserrat? Uma voz masculina, tensa. Quem quer saber? Meu nome é André Siqueira. Sou irmão do Fábio. Rosana fez sinal para o pai ficar quieto. O que você quer? Encontrar você. Preciso falar com você. É urgente. Por que eu deveria confiar em um Siqueira? Porque, diferente do meu pai e do meu irmão, eu tenho consciência. E tenho informações que podem ajudar vocês. Rosana hesitou. Poderia ser uma armadilha. Onde? Praça Roosevelt. 1 hora. Vou estar no banco perto da fonte. Se for armadilha, não é. Juro pela memória da minha mãe. A menção à mãe fez Rosana decidir. Ela sabia que a esposa de Marcelo havia morrido de desgosto, segundo os boatos, por causa das tramóias do marido. Estarei lá. Rosana, é perigoso. Eduardo protestou depois que ela desligou. Talvez, mas se tem um Siqueira disposto a falar contra a família, precisamos ouvir. Vou com você. Não, pai. Isso é algo que preciso fazer sozinha. Mas, ela pegou o celular. Vou deixar a localização ligada. Se algo acontecer, eu chamo a cavalaria toda. 1 hora depois, Rosana chegou à Praça Roosevelt. Identificou André imediatamente. Tinha os traços do Siqueira, mas faltava a arrogância característica. Estava nervoso, olhando em volta constantemente. André? Ele pulou da banco. Rosana, obrigado por vir. Eu não sabia mais o que fazer. Fale. Meu pai e meu irmão vão tentar destruir você. De novo, mas desta vez vão jogar ainda mais sujo. Não tenho medo deles. Deveria ter. Meu pai tem conexões no crime organizado. Já mandou matar gente antes. Rosana sentiu um frio na espinha, mas manteve a compostura. Por que está me contando isso? Porque cansei. Cansei de ver eles destruírem pessoas. Cansei de fingir que não vejo. Minha mãe morreu de desgosto sabendo quem ela tinha casado. Eu não quero morrer com esse peso. O que você tem? André tirou um HD externo do bolso. Tudo. Contas secretas, lista de propinas, gravações, até conversas sobre assassinatos encomendados. Por que não foi à polícia? Porque a polícia também está no bolso dele. Mas com você, com a visibilidade que tem agora, com Roberto Andrade, talvez funcione. Rosana pegou o HD. Por que deveria confiar em você? Porque André tirou o celular e mostrou uma foto. Era dele com uma moça negra e 2 crianças. Porque minha esposa é faxineira. Porque meus filhos são chamados de lixo na escola particular por serem mestiços. Porque eu sei como é estar do outro lado. Seu pai sabe? Acha que somos só amigos.
Moramos juntos há 5 anos, mas para ele é meu filho que não consegue arranjar uma esposa de verdade. Rosana viu verdade nos olhos dele. André, isso vai destruir sua família. Minha família já está destruída. Quero construir algo melhor para meus filhos. Entre em contato com Roberto Andrade. Diga que eu mandei. Ele vai proteger você. E você? Eu vou fazer o que deveria ter feito há 8 anos. Vou lutar. De volta ao escritório de Roberto, a equipe analisava o conteúdo do HD com crescente excitação e horror. Isso aqui é dinamite pura, Roberto disse. Com isso, não só derrubamos a Siqueira Tech, mas mandamos meia São Paulo para a cadeia. Então fazemos o quê? Rosana perguntou. Primeiro, copiamos tudo. Várias cópias em lugares seguros. Segundo, protocolo no MP imediatamente. Terceiro, ele sorriu. Preparamos o maior processo coletivo da história jurídica de São Paulo. E minha segurança? Vou pedir proteção policial. Federal, não estadual. Naquela noite, enquanto São Paulo dormia, peças se moviam no tabuleiro. Marcelo Siqueira convocava seus associados. Roberto Andrade articulava com promotores federais. Eduardo Monserrat ligava para velhos aliados, ressuscitando conexões adormecidas. E Rosana? Rosana gravava outro vídeo. Oi, pessoal. Muita coisa aconteceu hoje. Descobertas foram feitas. Verdades vieram à tona. Quero dizer para vocês que a luta apenas começou. Os poderosos vão tentar nos calar, nos comprar, nos ameaçar. Mas sabe o que eles não entenderam ainda? Que quando você não tem mais nada a perder, você se torna invencível. Eles me chamaram de lixo. Tentaram me jogar fora. Mas sabe o que acontece com lixo em São Paulo? A gente recicla, transforma em algo útil. E é isso que vamos fazer. Vamos reciclar esse sistema podre. Para todos os trabalhadores assistindo, nossa hora chegou. Para todos os Fábios Siqueiras do mundo, o lixo vai voltar para vocês. E vai feder. Continuem firmes. A justiça tarda, mas não falha. Assinado, Rosana Monserrat. Sim, Monserrat. A Gari que vocês conheceram é herdeira de um império destruído pela ganância. Mas prefiro 1000 vezes ser Gari honesta do que empresária corrupta. Até a vitória, sempre. O vídeo explodiu. Em 1 hora, tinha 1 milhão de visualizações. Rosana Monserrat se tornou o assunto mais comentado do mundo no Twitter. Na cobertura do Siqueira, Fábio assistia tudo desmoronar. Ligações de clientes cancelando contratos. Investidores em pânico. Funcionários pedindo demissão em massa. Ela ganhou. Ele murmurou. A maldita Gari ganhou. Ainda não. Marcelo entrou no escritório. Estava envelhecido, mas os olhos ainda eram cruéis. Ainda temos cartas para jogar. Que cartas, pai? Ela tem tudo. Ela tem provas, mas provas podem sumir. Testemunhas podem reconsiderar. Juízes podem ser persuadidos. Pai, não. Cala a boca. Você criou essa merda, agora aguenta. Vamos fazer o que sempre fizemos. Sobreviver. Nem que tenhamos que passar por cima de cadáveres. Mas Marcelo não sabia que cada palavra estava sendo gravada. André, o filho que ele desprezava, havia grampeado o escritório. A guerra estava declarada. De um lado, o poder do dinheiro e da corrupção. Do outro, a força da verdade e da justiça popular. Rosana olhou pela janela do apartamento do pai. Lá embaixo, garis começavam o turno noturno. Sorriu. Amanhã, eles trabalhariam com mais dignidade. Porque alguém havia mostrado que eles não eram invisíveis, que eles importavam. A caixa havia sido aberta, e dela, em vez de segredos empoeirados, havia saído esperança. A revolução dos invisíveis havia começado. E tudo porque um milionário achou que podia humilhar uma Gari. Mal sabia ele que havia humilhado a pessoa errada, na hora errada, pelas razões erradas. O lixo estava voltando para casa, e desta vez não seria varrido para debaixo do tapete. 6 meses depois. O Tribunal de Justiça de São Paulo estava cercado por milhares de pessoas. Trabalhadores de todas as categorias, estudantes, aposentados, todos aguardando o veredito do que a mídia chamava de julgamento do século. Lá dentro, na maior sala de audiências, Rosana Monserrat estava sentada ao lado de Roberto Andrade. Do outro lado, Fábio e Marcelo Siqueira, ambos em trajes de presidiários. Haviam sido presos preventivamente 3 meses antes, quando tentaram fugir do país. Todos de pé para o veredito.
o oficial de justiça anunciou. O juiz, Dr. Antônio Cavalcante, conhecido por sua integridade, ajustou os óculos. Após análise minuciosa das provas apresentadas, este tribunal considera os réus Marcelo Siqueira e Fábio Siqueira culpados de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, sonegação fiscal e, ele pausou, olhando diretamente para Fábio, injúria racial qualificada. O tribunal explodiu em aplausos. O juiz pediu ordem e continuou. Marcelo Siqueira, 25 anos de reclusão. Fábio Siqueira, 15 anos de reclusão. Bens bloqueados para reparação das vítimas. Siqueira Tech será liquidada com ativos revertidos para um fundo de apoio a trabalhadores. Quando os réus foram retirados algemados, Fábio passou por Rosana. Por um momento, seus olhos se encontraram. Não havia mais arrogância neles, apenas derrota. Sabe, Rosana disse baixinho para que só ele ouvisse. Você estava certo sobre uma coisa. Eu realmente sabia ler. Li vocês como um livro aberto. Do lado de fora, a multidão explodia em festa. Rosana saiu pelos fundos, evitando os holofotes. Encontrou João, seu antigo parceiro, esperando com outros garis. Rosana, conseguiu, menina. Nós conseguimos, João. Todos nós. E agora? Vai voltar pro Montserrat empresária? Rosana sorriu. Vou fazer melhor. Vou criar a Fundação Montserrat para a Dignidade no Trabalho. Vamos dar assistência jurídica gratuita para trabalhadores, educação, apoio. Com que dinheiro? Com o dinheiro recuperado do Siqueira. Justiça poética, não? Eduardo se aproximou, apoiado em André Siqueira. Os dois haviam se tornado improváveis aliados durante o processo. Filha, estou orgulhoso. Obrigada, pai. Rosana, André se adiantou. Obrigado, por confiar em mim. Obrigado a você pela coragem. Como está sua família? Bem, minha esposa está fazendo faculdade agora, com a bolsa da fundação que você criou. É só o começo. 1 ano depois, a inauguração da nova sede da Fundação Montserrat aconteceu no mesmo prédio que um dia abrigou a Siqueira Tech. A ironia não passou despercebida. Rosana, agora diretora executiva, fazia o discurso de abertura para uma plateia diversa: empresários conscientes, trabalhadores, estudantes, autoridades. Há 2 anos, fui humilhada numa rua desta cidade, chamada de lixo humano por ser gari. Hoje estamos aqui para garantir que nenhum trabalhador seja tratado como menos que humano. Ela pausou, vendo João na primeira fila, ao lado de Dona Cida e outros ex-colegas garis, todos vestidos elegantemente para a ocasião. Mas quero deixar claro, não me envergonho de ter sido gari. Me orgulho, porque aprendi que o verdadeiro lixo não é o que recolhemos das ruas. É o preconceito, a arrogância, a corrupção. E esse lixo, amigos, nós vamos continuar varrendo. A plateia explodiu em aplausos. Depois da cerimônia, Rosana caminhava pelos corredores do prédio. Em cada sala, advogados voluntários atendiam trabalhadores. Na biblioteca, cursos de alfabetização e profissionalização. No auditório, palestras sobre direitos trabalhistas. Parou em frente a um quadro na parede. Era uma foto dela em uniforme de gari, tirada por João anos atrás. Embaixo, uma placa. Rosana Montserrat, a gari que mudou São Paulo. Bonita foto, uma voz disse atrás dela. Rosana se virou. Era Marina, a ex-esposa de Fábio Siqueira, agora coordenadora de projetos da Fundação. Obrigada por aceitar trabalhar conosco, Rosana disse. Obrigada por me dar a chance. Passei anos fingindo não ver quem meu marido realmente era. Agora quero fazer diferença. Está fazendo. O projeto de apoio psicológico que você criou já atendeu centenas. Eduardo apareceu, agora em cadeira de rodas, mas com o espírito renovado. Rosana, a TV quer uma entrevista. É sobre o livro. Ah, sim. Do lixo ao luxo, a história de Rosana Montserrat estava há semanas no topo dos mais vendidos. Todos os lucros iam para a fundação. Depois, pai, agora quero só absorver tudo isso. 3 anos depois do confronto, São Paulo havia mudado, não completamente. Mudanças profundas levam gerações, mas havia mudado. Leis mais rígidas contra a discriminação no trabalho. Empresas criando departamentos de dignidade laboral. O caso Rosana sendo estudado em faculdades. Rosana continuava morando em seu apartamento simples no Capão Redondo. Poderia ter se mudado, mas escolheu ficar.
Preciso lembrar de onde vim, dizia. Numa manhã comum, ela acordou cedo. Não às 4 como nos tempos de Gari, mas às 6. Tomou café, beijou o retrato da mãe e saiu. No caminho para a fundação, passou pela Alameda Santos. Parou no mesmo ponto onde Fábio a havia humilhado. Sorriu. A Ferrari vermelha não passava mais por ali. O Crystal Tower tinha novos donos, mais conscientes. Um Gari varria a calçada. Rosana o cumprimentou. Bom dia, obrigada pelo seu trabalho. O homem surpreso sorriu. Bom dia, doutora. Não sou doutora, sou Rosana. Já fiz o que você faz. É um trabalho digno. A senhora é a Rosana? A Rosana Montserrat? Sou, mas prefiro ser lembrada como Rosana, a Gari. Minha filha está estudando por sua causa. Disse que se a senhora conseguiu, ela também consegue. Ela consegue. Todos conseguimos quando nos dão oportunidade. Chegou à fundação encontrando uma fila de pessoas esperando atendimento. Cumprimentou cada uma. Conhecia muitas histórias ali. O porteiro demitido por reclamar de condições insalubres, a faxineira assediada, o motorista humilhado. No fim do dia, exausta mas realizada, Rosana recebeu uma visita inesperada. Tem alguém querendo falar com você, Marina anunciou. Diz que é importante. Na sala de espera, um jovem de uns 25 anos esperava nervoso. Tinha os olhos azuis característicos do Siqueira. Você é... Pedro Siqueira, filho do Fábio. Rosana se tensionou. O que quer? Pedir desculpas e pedir ajuda. Ajuda? Meu pai destruiu muitas vidas, incluindo a minha. Cresci achando que ser Siqueira significava estar acima dos outros. Hoje sei que estava errado. Quero ajudar a consertar o que ele destruiu. Por que deveria confiar em você? Pedro tirou um envelope do bolso. Porque estou abrindo mão de tudo. Esta é a renúncia à herança. Quero que vá para a fundação. E quero trabalhar aqui, se me aceitarem. Começando de baixo, limpando banheiro se preciso. Rosana estudou o rapaz. Viu sinceridade, mas também desespero por redenção. Começamos às 7. O uniforme da limpeza fica no vestiário. Salário mínimo. Aceita? Aceito. E Pedro? Se vier com arrogância de Siqueira, está fora. Entendi. Obrigado pela chance. Quando ele saiu, Marina perguntou. Tem certeza? Todo mundo merece uma segunda chance. Até um Siqueira. Epílogo. 5 anos depois. O documentário A Revolução de Rosana ganhava o Emmy Internacional. No telão, imagens de Rosana em uniforme de Gari contrastavam com cenas dela discursando na ONU sobre dignidade no trabalho. Em São Paulo, numa sala simples da fundação, Rosana assistia à cerimônia com sua equipe. João, agora coordenador de projetos. Marina, vice-presidente. André Siqueira, consultor jurídico. E Pedro Siqueira, que após 2 anos limpando banheiros, havia se tornado um dos mais dedicados assistentes sociais. Fala, Rosana, fala! Todos pediam. Ela se levantou, emocionada. Há 8 anos, fugi de quem eu era. Me escondi atrás de um uniforme de Gari. Achei que era vergonha. Hoje sei que foi a maior honra da minha vida. Porque me ensinou que todo trabalho tem dignidade. Que toda pessoa merece respeito. Pausou, olhando para cada rosto ali. Um homem me chamou de lixo. Hoje esse homem está preso e nós estamos aqui, construindo um mundo melhor. Isso não é vingança, é justiça, é transformação. Mas, principalmente, ela pegou a velha caixa agora emoldurada na parede. É sobre não ter medo de abrir as caixas que a vida nos dá. Porque, às vezes, o que parece lixo é o maior tesouro. Então é isso. Continuem lutando. Continuem acreditando. E lembrem, Gari, faxineiro, porteiro, CEO, somos todos humanos, e é assim que devemos nos tratar. O telefone tocou. Era o presidente da República, parabenizando pelo Emmy. Rosana agradeceu e desligou rápido. Tinha coisas mais importantes. Um trabalhador esperava atendimento, vítima de mais uma humilhação. Enquanto descia para atendê-lo, Rosana sorriu. Fábio Siqueira a chamara de lixo. Mal sabia ele que estava plantando a semente de uma revolução. Uma revolução que começou com uma Gari que se recusou a baixar a cabeça. Uma revolução que provou que o verdadeiro poder não está no dinheiro, mas na dignidade.
Uma revolução que mostrou que, às vezes, o lixo que tentam jogar fora volta transformado em justiça. Rosana Montserrat, a gari que virou símbolo, continuava seu trabalho, humilde, determinada, imparável. Porque ela aprendeu a maior lição de todas. Quando você não tem nada a perder, tem tudo a ganhar. E quando você luta pelo que é certo, o universo conspira a seu favor. Mesmo que demore 8 anos, mesmo que precise carregar uma caixa velha, mesmo que precise ser chamada de lixo para mostrar quem realmente vale ouro. A história de Rosana se tornou lenda urbana em São Paulo, mas para ela era apenas o começo, porque enquanto houver um trabalhador sendo humilhado, a luta continua. E Rosana Montserrat, a gari mais famosa do Brasil, estaria lá. De uniforme ou de terno, tanto faz. O que importa é a dignidade, e isso ninguém nunca mais tiraria dela. Ou de qualquer trabalhador brasileiro. Nunca mais. Fim. Dedicado a todos os trabalhadores invisíveis que mantêm nossas cidades funcionando. Vocês são heróis. Vocês têm valor. Vocês merecem respeito. Rosana Montserrat.